Olá pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar mais um teleencontro, né? Mais uma videoaula aí, né? Bom, primeiro eu agradeço a grande participação de vocês, trazendo aquela atividade sobre ateísmo e agnosticismo, né? Então acho que ficou claro, gostei dos resumos de vocês, dos exemplos, né? Alguns foram bem além daquilo que eu apresentei. É isso aí, tá joia? Parabéns então para vocês. E hoje a gente vai continuar falando sobre posturas religiosas, correto? Nós vimos então duas posturas de negação do fenômeno religioso. Então, o agnóstico, aquele que nem acredita nem desacredita, né? Ele simplesmente não consegue provar, então ele não faz a busca pelo transcendente, né, por Deus. E o ateu, aquele que professa o ateísmo, ele professa que Deus não existe. Então é uma postura quase que também religiosa, embora nós não temos instituições, né, religiões, né, associações de ateus, ou pelo menos isso não é comum. É uma postura, alguém que não acredita. E hoje nós vamos falar sobre posturas que são a favor da religião. E são essas posturas que estão aí em nosso dia a dia, né? De muitas famílias, né? E da frequência religiosa de muitos dos nossos alunos e professores e também do nosso colégio. Então, primeira coisa, se existe o ateísmo, então guarda aí, escreve aí no seu resumo. Então vai existir o teísmo. Retira o A, que é a negação, e apresenta teísmo. O que é o teísmo? O teísmo é o ponto de partida das ciências da religião, da filosofia da religião. É um pensamento intelectual acerca de um ser sobrenatural, transcendente, que nós chamamos de Deus. No teísmo, então acredita-se que há uma força além da matéria, e essa força está aí regendo o universo, regendo as coisas. Entre os filósofos é muito comum nós encontrarmos essa expressão filósofo teísta. Vou dar aqui uns dois exemplos para vocês, né? Um desses filósofos teístas é Leibniz. Escreve L-E-I-B mudo N-I-Z, Leibniz. Fala-se Leibniz, um filósofo alemão, é um dos grandes racionalistas, junto com Descartes, junto com Spinoza, Leibniz. Esse nome é importante, nós vamos voltar nesse nome lá no quarto bimestre, quando fizermos um passeio entre cientistas e filósofos que defendem a religião. E Leibniz, que pode cair também no PSS1 em filosofia, porque é um dos racionalistas, né? Então, que defendem a epistemologia, a teoria do conhecimento, que é a abordagem do conhecimento, no estudo do conhecimento, que se baseia na razão, né? Que é sustentado pela razão, por isso racionalistas. Leibniz ele afirma que existe um Deus que criou o mundo da forma mais perfeita possível, e esse Deus é um Deus matemático, perfeito, que se manifesta, ou que é conhecido, se revela, né, por meio das leis da natureza, sobretudo as leis da física. Então, compreender Deus seria compreender a mecânica do universo. Leibniz, ele chama esse Deus, que não é um Deus pessoal, no sentido que tem liberdade, tem vontade, tem sentimentos, fica bravo, perdoa, né?
como o Deus da nossa Bíblia. Ele chama esse Deus de matemático perfeito, o arquiteto do universo. E não é à toa, gente, que Leibniz, ele era um maçom, ok? E ele vai ser a base teórica para aquele modelo, né? Aquele símbolo da maçonaria, da régua, o esquadro, o compasso, né? Que se unem. Lá no meio vem um G, né? E esse G, alguns falam que é God, né? Tá bom, se fosse alemão, até para Leibniz seria Gott. Mas é o geômetra, Deus matemático. Por isso, tudo que está no mundo está da melhor forma possível. Se existem coisas ruins, é porque nós não sabemos explicá-las, compreendê-las, por que elas estão aí nesse mundo. Deus rege o universo como um cientista. Então, Deus não é pessoal para Leibniz. No teísmo de Leibniz, Deus não é uma pessoa. Ele não erra, ele não falha. Ele é um ser perfeito, com a matemática 2 mais 2 igual a 4 perfeita. Ok? Então guarda isso. Teísmo, Leibniz. Um outro modelo de teísmo a gente pode encontrar em Einstein, né? O Einstein, o grande cientista, né, do século XX. Einstein não era um ateu. Então muita gente se confunde, acha que ser cientista significa negar valores da religião. Não, necessariamente não. Einstein, ele acreditava num Deus ao modo de Spinoza, também outro racionalista. Lembra, acabei de falar para vocês que no racionalismo nós temos o Descartes, temos o Spinoza e o Leibniz. E o que o Spinoza falava que chamava tanto a atenção de Leibniz? Spinoza, ele acreditava que o Deus da Bíblia era um Deus da metáfora, era um Deus de exemplos e um Deus na sua apresentação, na sua linguagem perfeita na Bíblia. Que Deus se apresentaria de maneira mais perfeita ou completamente perfeita, porque não existe o menos perfeito ou mais perfeito, mas de modo perfeito, ele se apresentaria na própria realidade, que é a physis, a natureza. Então Deus é causa sui, é causa em si mesma, para Leibniz, para Spinoza, ele é a causa de si mesma, de si mesmo e das coisas, e ele é igual à natureza, ele é igual à physis. Por isso, para Spinoza, existe uma visão de monismo, de coisa única, que Deus está em tudo, está em todos, e Deus se revela nos seus atributos e seus modos. Por isso, fazer ciência, estudar matemática, ir para um laboratório, ser biólogo, ser químico, né? É transformar o seu laboratório num templo religioso e desvendar os mistérios de Deus nas suas leis, na matemática, na física, nas leis científicas. Então isso é o teísmo. Teísmo é você acreditar que existe um Deus, mas esse Deus é ao modo das suas teorias, das suas percepções, sobretudo filosóficas e científicas. Então eu dei 3 exemplos aí, né? O Leibniz, que fala do Deus arquiteto do universo, Deus matemático, o Spinoza, que fala que Deus é a própria natureza, e o Einstein, que se baseia no Spinoza para afirmar que existe um Deus e que esse Deus se revela na natureza. Então esse é o primeiro ponto, teísmo. Segundo ponto, que é o que nós vamos começar a estudar na semana que vem, é o monoteísmo. Então nós temos mono de um, teísmo, profissão de crença, né, de fé, de que existe um Deus. Esse Deus mono é um. Aí nós temos as 3 religiões monoteístas, né, que são as maiores, estão presentes em todos os continentes, que são as religiões abraâmicas, as religiões dos filhos de Abraão.
Então você vai se recordar, né, pegando a Bíblia, lá em Gênesis, né, Deus, ele se revela a Abraão e diz: eu sou o teu Deus e vou fazer de ti uma nação muito maior do que a areia dessa praia, do que as estrelas que estão no céu, né? Você terá muitos filhos, terá uma terra, você será abençoado, ser tu uma bênção, né? E Abraão, ele se relaciona somente com esse Deus que mais tarde vai se revelar para Moisés como eu sou aquele que sou, o tetragrama, né? Nós temos a tradução de Yahvé ou Javé. Lembrando que de Abraão nós temos então a descendência judaica, né? Os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. E Abraão teve 2 filhos, né? Então o primeiro filho era Isaac, o segundo filho Ismael. Na ordem cronológica nasce primeiro Ismael, mas ele é filho de Agar, de uma escrava. E o filho da promessa, segundo o judaísmo, era Isaac, que vai ter o seu filho Jacó e as tribos de Israel. Então, Abraão, Isaac, Jacó. O que acontece com Ismael? Ismael, voltando ao livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ele é retirado da sua casa, né? Ele é expulso por Sara, por Abraão. Então, a mãe, né, de Ismael, Agar, e seu filho vão para o deserto. E da linhagem de Ismael surgem os ismaelitas. Muito tempo mais tarde, né, lá no século VII da nossa era, nós temos Muhammad, Maomé, que reconta a história da salvação e que se identifica a raça dos ismaelitas, que seriam os verdadeiros filhos da promessa que Deus fez a Abraão, uma vez que Ismael foi o primeiro filho, Isaac o segundo. E aí temos uma divisão, né? Então, de um lado o judaísmo com Isaac, Abraão, Isaac, Jacó. De outro lado, ismaelitas, Maomé e o Islã, os muçulmanos. Do judaísmo, nós temos Maria, judia, Jesus, judeu, os 12 apóstolos judeus, que fazem, né, uma reinterpretação da herança da revelação, da promessa que nós chamamos de testamento, né, das alianças, do pacto que Deus fez com o povo. E em Jesus, os cristãos acreditam que nós, como igreja, nos tornamos os beneficiados, né, do Novo Testamento ou da Nova Aliança, pelo sangue derramado de Jesus na cruz e pela sua ressurreição. Bom, a divisão ali entre cristãos e judeus, ela não vai ser imediata, embora às vezes no Evangelho, Atos dos Apóstolos, né, até mesmo em São Paulo, nós temos ali alguns trechos e passagens que parece sim que de um dia para o outro esses cristãos eram praticamente iguais a nós 2000 anos depois. Não, a separação é lenta. A própria escrita, né, dos evangelhos, das cartas de São Paulo, a teologia que vem logo após com a patrística. Patrística seriam os padres da igreja, né, os primeiros teólogos. Nós vamos ver isso no 4º bimestre, é a primeira fase da filosofia medieval, né? Eles levaram 8, 9 séculos praticamente tentando definir o credo, os dogmas e o que seria de fato o cristianismo. Falar de cristianismo homogêneo, né, é quase impossível. Né? Veja entre nós, né, tantas religiões que temos cristãs, né, profissões cristãs dentro da nossa escola, do nosso colégio. Então nós temos lá católicos, aqueles que foram batizados na igreja católica, mas não participam,
né? De vez em quando vão na igreja. Tem protestantes, e aí temos luteranos, temos presbiterianos, metodistas, batistas. Depois temos os pentecostais, neopentecostais. Ou seja, é um tabuleiro, né? O mundo cristão. Cheio de peças, né? Que estão se movendo, estão caminhando. Muitas vezes em diálogo, outras vezes nem tanto. Então, teísmo, um Deus impessoal. Deus dos filósofos, Deus da matemática, Deus de Leibniz, Spinoza, Einstein. Monoteísmo, Deus um. Né? Não há outro Deus, outros deuses. E se alguém acredita em deuses, né, por aí, faria idolatria. Estaria adorando imagens, adorando animais ou pessoas, cometendo um pecado. É o Deus lá que se revela a Abraão. Daí temos as 3 religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e os filhos de Ismael, né, os muçulmanos. Bom, outra forma de vermos a religião, não encararmos a religião, uma outra postura a favor da religião, é o politeísmo. Então, o politeísmo está muito atrelado a perspectivas mais primitivas e também mitológicas. Como assim primitivas, né? No politeísmo, né, nós vemos aí nas tribos de indígenas, né, a adoração de seres da natureza, a adoração da lua, do sol. Então você pode pesquisar, procurar, né, tribos indígenas, né, em outras comunidades, né, então que vai dando nomes de pessoas, né, de relacionamento pessoal, com orações, com sacrifícios, né, com louvores, a seres que compõem a natureza, estão na natureza. Então, esse é o politeísmo primitivo. A estrela, o sol, a árvore e por aí vai. No politeísmo mitológico, nós temos então como referência, né, o mundo babilônico, o mundo egípcio, o mundo grego. Nesses mundos que nós conhecemos, então nós temos seres que são antropomórficos, mas com a forma de homens. Antropomórficos. Mas não significa que são homens, eles são deuses, ou são semideuses, né? Ou são seres espirituais. Bom, aqui a gente poderia citar muitos exemplos, né? Inclusive de zoantropomorfos, zoantropomorfismo, que é a questão do Egito, né? Nós temos lá, por exemplo, Anubis, né? Que é aquele deus com cabeça de lobo ou de coiote, eu não sei. E corpo humano, então zoantropos morfos. E por aí vai, né? Osíris e outros deuses, né? Então há uma variedade de deuses, em algumas religiões quase infinitas, né? Uma lista infinita de deuses, né? Vamos pensar aí no hinduísmo. O hinduísmo, gente, é uma religião presente na Índia e pouco distribuída no mundo, exceto a Índia, né, onde há a predominância. E nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. E no hinduísmo nós temos deuses que são animais, né, o macaco, o rato, né, procurem aí, já vão antecipando, o templo dos ratos na Índia, onde os hindus acreditam que os seus ancestrais teriam se reencarnado em ratos e que estão ali espiando pecados. E as pessoas vão nesse templo e comem com os ratos e rezam com os ratos, conversam com os ratos, né? Do ponto de vista de higiene, uma coisa assustadora,
né? Mas do ponto de vista da fé, é politeísmo. A questão da vaca, né? O elefante. E aí, sem contar os inúmeros deuses, né? Nós temos, então, deuses com formato de homem, antropomórficos, né? E às vezes com mais braços ou menos braços, né? Ou zoantropomórficos, né? Como o Ganesha, que é aquela imagem da cabeça de elefante, né? E o corpo de homem. O Krishna, aquele homem, o Deus, né? Corpo de homem, Deus, azul, que teria sido criado pelo leite de uma vaca, daí que vem a ideia da vaca sagrada. E, entre outros, Vishnu e por aí vai, né? Então, teísmo, Deus impessoal, Deus dos filósofos. Monoteísmo, religiões abraâmicas, é o melhor exemplo. Cristianismo, judaísmo, islã. Politeísmo, vários deuses. Origem primitiva ou mitológica. As narrativas, os mitos que foram passando e que estão aí, nessas religiões ainda. O último modelo, então. Teísmo, monoteísmo, politeísmo, panteísmo. Teísmo, Deus, né? É a postura de quem acredita em Deus. E que Deus que é esse? É o Deus Pan. Pan no grego significa tudo, a totalidade. Lembra? Jogos pan-americanos. Então, jogos que unem as 3 Américas. Todos os povos da América. Pan-americanos. Um dos títulos de Jesus é Pantocrator. Aquele que reúne tudo em si. É o juiz do universo. Pantocrator. Então, o panteísmo é Deus que está em tudo. Deus é uma força que está presente nas coisas que são minerais, vegetais ou animais. Deus está em mim. Gente, Spinoza, como estava agora há pouco, falava de um panteísmo. Deus está na natureza. Só existe uma substância que é Deus e ele é a natureza, é physis. Então esse é um exemplo. Mas Spinoza não fez disso uma religião. Ele fez disso uma teoria. Por isso que é teísmo filosófico, ou científico. No panteísmo nós temos hoje religiões que são panteístas. Então, pensa em religiões que trabalham com a força da natureza, né? Com pedras, com magia, com feitiçaria, sei lá, religiões aí que nós temos que são muito alternativas, chamamos de Nova Era, inclusive, New Age, que falam do cosmos, a energia do cosmos, o poder que está na água, no ar, né, nos elementos da natureza. E aí você vai encontrar, inclusive, lojas por aí, né? Tem lojas da moda, né? E as pessoas vão lá para comprar uma pedra, porque essa pedra vai energizar a minha casa. Ou compram um incenso, porque esse incenso vai trazer prosperidade. Então, atrelado à superstição, né? A uma religião de pouco dogma, pouco estudo, no sentido de teorias, e muitas crendices, né? Vou dar um exemplo. De repente, na sua casa tem uma pitada de panteísmo, né? Imagina, então, sei lá, se na tua casa tem uma pimenteira, né? Então, por que tem uma pimenteira? Né? Alguém vai falar, a avó, a mãe, não sei. Ah, para tirar o olho gordo. Ou, né, muito comum nas lojas, aqui a gente vê no centro de Ponta Grossa, espada de São Jorge, né? E lá vem outras espécies, plantas, né, conjugadas no mesmo vaso, né? Que seria para proteção da casa, proteção do negócio. Então, aquela planta, ela transmite uma energia, uma força, um poder. Bom, é diferente de tomar chá de boldo. Eu tomo chá de boldo quando não estou bem do estômago, embora amargo, ele vai me fazer bem, porque tem propriedades ativas, químicas, que são terapêuticas, né? Outra coisa é acender um incenso. E o perfume, né? O jasmim, ou sei lá o que, vai trazer energias positivas ou vai
transformar a minha casa, a minha realidade, a minha vida. Joia então, pessoal? Então façam lá da mesma forma que fizeram. Quiser digitar, quiser tirar foto do caderno, eu prefiro até foto do caderno. Acho que é mais prático, já vai assistindo, já vai fazendo o esqueminha, mapa mental, conceitual, tá bom? Então, vamos terminando por aqui sobre esses termos. Na semana que vem eu vou começar com religiões, tá? Então eu vou mandar sempre um vídeo de uma religião, né, algumas curiosidades, um texto, e vou falar alguma coisinha. Eu queria que vocês colocassem as perguntas de vocês, né, se comunicassem pelos comentários, né? Fale, ó, tá legal, não tá legal? Ai, que fácil, difícil, gostei, não gostei, tá? Faça sua crítica e vamos tocando o barco aí nessa pandemia, tá joia? Então um beijo para vocês, saudações, fiquem bem com Deus.